E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Lamp Games. E agora vamos com notícias aqui no canal. E ao fundo, eu trouxe inicialmente uma notícia que eu já comentei anteriormente, que é a questão de uma patente registrada pela Sony na Organização Mundial de Patentes, intitulada Ghost Player, né? Que no vídeo mais completo eu explico um pouco melhor do que se trata, mas basicamente é uma IA que teria dois modos de uso. O primeiro deles é você ver como resolve um puzzle, permitindo que você passe de uma parte mais fácil. E a segunda é em jogos que forem aplicados esse suporte, basicamente a IA vai fazer o que o título dela faz, assim, um jogador fantasma. Você vai poder soltar seu controle que ela iria jogar para você aquele trecho e completar. Tenho muitas críticas a isso, eu falo mais especificamente no vídeo. Então, só trouxe isso aqui para introduzir essa questão da IA e patentes que a Sony está realizando ou já realizou e agora está vindo à tona. Porque uma outra patente também veio à tona e eu estou falando de uma outra tecnologia que geraria podcasts com IA com personagens dos seus jogos. Essa patente, segundo o cadastro dela, foi submetida em julho de 2024, só que foi só agora em janeiro que ela teve mais visibilidade, né? Que ela foi basicamente aceita e colocada em rigor. Isso justamente para a empresa, caso queira implementar, tenha garantia de que ela teve essa ideia primeiro e vai realizar essa implementação. Caso outra empresa faça a mesma coisa, ela já tem isso documentado. Eu acho que a gente pode entrar numa série de críticas e concordâncias em relação ao assunto que não vem ao caso agora, mas é uma prática bastante comum entre as empresas. A Microsoft com o Xbox faz isso, a Nintendo, a PlayStation e etc, né? Inclusive, uma patente muito famosa no mundo dos jogos e que foi basicamente destruída foi feita pela Warner, que foi o sistema de Nemesis, né, no Sombras de Shadow of Mordor, no primeiro jogo e no segundo também ali, em que quando você morre para um inimigo, aquele inimigo ele basicamente ganha uma patente a mais porque ele já te conhece e aquilo acaba mudando a sua gameplay. Basicamente, aquele personagem, aquele chefe ali, ele acaba se destacando naquele grupo por ter te matado e vai ganhando mais níveis caso você morra mais para ele. Essa mecânica, do jeito que ela é implementada em Shadow of Mordor, ela não pode ser mais implementada em outros jogos, porque a Warner, ou o estúdio que desenvolveu ela, acabou fazendo uma patente dela. Então, caso outro estúdio faça, entra na questão de plágio. Isso, logicamente, vale para mecânicas que não sejam comuns. Você não pode patentear um caminhar do personagem, o erguer do braço, o tiro e etc. Como a Nintendo tenta fazer com Pokémon em muitos aspectos. Se não me falha a memória, essa patente foi negada, tá? Não só no Japão, como no mundo todo também, por utilizar elementos muito genéricos e que comprometeria outros jogos também. Mas beleza, essa nova patente da PlayStation, ela não diz respeito diretamente à sua gameplay, mas sim a uma nova funcionalidade que poderia ser implementada em seus consoles. E eu vou pegar a matéria que eu escrevi aqui para pegar todos os detalhes que eu queria trazer, que é a aplicação dessa IA para gerar podcasts. E o título do documento é LLM Based Generative Podcast for Games. Aqui LLM é o tipo de rede que geraria isso. E basicamente aqui nós temos um dos rascunhos que está no documento também, que mostraria o remote play, tal. E qual seria aqui: Your personalized podcast is available for today. No ícone 150 aqui, basicamente teria um botão ou uma parte da interface dedicada a isso. E o que ele faria basicamente é coletar informações do que você jogou e do que você tem em sua lista de contatos, em sua informação de forma geral da sua conta, bem como temas de interesse seu, e gerar um podcast com uma IA generativa que poderia ser narrada por personagens da PlayStation ali, né? Então, por exemplo, imagina você entrar no seu PlayStation e você ter o Kratos e o Nathan Drake conversando, ou até mesmo a Ellie e o Kratos lá. Ou até mesmo a Ellie e o Kratos trocando uma ideia ali sobre os assuntos que se passaram nesse tempo ali.
Então aqui a gente tem esse design de interface aqui, que seria basicamente colocado um botão para você assistir e para você ouvir. E basicamente o assistir seria você ter a personalização desses personagens em tela, como um videozinho, com eles trocando uma ideia numa mesa e etc. A gente vê muita coisa de IA e vê que elas já fazem isso hoje, né? E vamos ver o que mais. Temos aqui uma fala que eu vou trazer depois. E basicamente essa seria a parte de ver, né? Você sentar e abrir uma tela mais widescreen com os personagens trocando ideia sobre aquilo que foi mapeado das informações. Aí vamos abrir aspas para um trecho do documento. As plataformas atualmente não têm a capacidade de fornecer conteúdo único e direcionado aos jogadores para atualizá-los sobre acontecimentos na plataforma. Atualmente não existem soluções adequadas para o problema tecnológico e relacionado à computação mencionada. A solução é gerar um podcast de notícias relacionado aos dados, com o podcast apresentando as notícias na voz de um personagem de videogame de um jogo jogado pelo jogador. Então aqui está aquilo lá que eu comentei, né? Então, ao ligar o console, seria mostrado mensagens indicando que o conteúdo estivesse pronto, porém não sendo pré-gravado, mas sim baseado em informações que o jogador tinha baseado no que o jogador tinha jogado, suas listas de amigos, entre outras opções que poderiam ser definidas pelo próprio player. E isso, assim, reforça o sentido de personalização. Eu acho iniciativas como essa muito menos agressiva do que você fazer uma IA que joga para você, como é o caso do Ghost Player. Acho necessário? Não acho necessário, até porque muitas vezes você tá no videogame para jogar, não para ver um podcast, por exemplo, e eu sei que pode se estender para essa funcionalidade, mas é uma coisa que eu acho que não pegaria tanto inicialmente, e você tá gastando recurso para uma aplicação que vai ampliar o seu escopo como rede, como ambiente, mas ao mesmo tempo você não está investindo em seus jogos. A PlayStation está vindo de uma defasagem de lançamentos muito grande, e caso isso viesse antes de novos jogos, eu acho que mostraria que a empresa está realmente muito mais preocupada em vamos usar IA ou falar que estamos usando IA nos nossos produtos para ser tecnológicos, pipipipopopó, do que agradar realmente o que o jogador quer. Então, assim, é uma feature que vai chegar no nível de que, olha, quem está pedindo isso? Sabe? Caso, logicamente, essa feature venha, que é um outro disclaimer que eu sempre faço em vídeos que eu falo de patente aqui no canal, que não é porque uma empresa faz uma patente que ele vai realmente utilizá-la, né? Aquela ideia fica lá como se fosse reservada e, caso queira, ela vai ser utilizada, caso não, vai ficar ali guardada, escanteada. Então, assim, eu espero que a PlayStation invista mais em jogos, invista mais nesse aspecto do que realmente investir em aplicações como essa de IA. Além do que, eu sei que a inteligência artificial evoluiu muito de um tempo para cá, porém, entre tudo e contanto, o que a gente vê é que quando você vai buscar notícias, o que falta ou o que as pessoas buscam é a questão de personalidade naquilo que está vendo, é a questão do contato humano com a notícia em si. Tanto que não sei se vocês já tiveram essa experiência de ler textos gerados por IA. No Mega mesmo, que eu escrevo, e nós temos uma equipe ali que produz as notícias, que corre atrás da informação, escreve reviews, artigos e etc. A gente não usa IA para nada nesse aspecto. A gente vê a notícia, escreve de punho, escreve de mailing, escreve da nossa cabeça ali os textos, o que a gente curte, sabe? Então você imprime no texto o seu lado humano e isso dá uma diferenciação no texto. Isso traz outra característica. Quando você pega algo gerado por IA, você não está realmente criando, né? A gente pode até fazer um vídeo sobre essa discussão, mas entrando em meandros de IA e etc. Mas a questão do foco da IA ela vai pegar um compilado de coisas e vai simplesmente copiar de uma outra maneira. E o nosso copiar humano não é imitar. É você, que nem eu falei, colocar a sua visão naquilo. E a IA ela não tem visão. Ela vai simplesmente fazer um plágio de outras coisas. E nesse balaio todo vai saber como que a PlayStation vai usar a questão da informação, quantos dados seus serão tratados, quanto da sua privacidade vai ser invadida com aquela informação. Porque hoje, muitas vezes, uma coisa que a gente sempre tem que pensar quando vai falar em IA, isso acaba desviando um pouco do tópico, mas eu acho legal colocar aqui, é que
a parte mais importante dos dados, ela não está necessariamente naquilo que você acha relevante. Porque a partir dos dados do seu comportamento em jogo, de tudo isso, que uma rede assim vai continuar captando da sua lista de amigos, a hora que você jogou e etc., você tem um outro tipo de mapeamento que ele passa muito mais por baixo do nosso radar e acaba entregando muito mais informação. Então, eu acho que a gente tem que ficar precavido dessa questão do uso de IA. Não estou falando que as empresas já não fazem tipos de mapeamento assim, porque devem fazer. Só que é um uso que, para mim, não fede nem cheira. E caso seja implementado, é mais uma coisa, um recurso que eu vou olhar e falar, porra, que bosta, sabe? Poderia estar gastando dinheiro, pensando como jogador, em algo muito mais proveitoso, como novos títulos, novas franquias, ou trazer jogos já fora de catálogo para a plataforma, um hardware mais consistente, com retrocompatibilidade, serviços melhores. Não é você implementando esse tipo de IA que vai tornar o PlayStation um videogame melhor. Mas, bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E vocês ficam por dentro de todos os vídeos que forem lançados aqui no canal. E nos comentários, fala pra mim se você curtiu essa aplicação da IA, o que você achou da patente, se você gostaria ou não de ver isso. Logicamente, quando eu falo, ai que bosta, não gostaria, é sobre a minha ótica, sobre o meu ponto de vista. E acho até horroroso ter que ficar reforçando isso, porque é um vídeo claramente opinativo, mas, né, é sempre interessante essa troca de ideia e eu queria saber a posição de vocês em relação a isso também. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.